essa questão muito bacana, que dá para a gente provar outras coisas da física também. Ele fala em uma dada região é uniforme, tem módulo igual a 100 newtons, mostra a figura. Determina a diferença de potencial entre os pontos AB, BC e A e C. Então, primeira coisa, a gente tem um campo elétrico uniforme. Como é que eu sei que ele é uniforme? Porque as linhas são paralelas e elas são igualmente espaçadas. Tá? Significa que eu estou aqui entre duas placas, né? É como se eu tivesse uma placa aqui assim, eletrizada, por exemplo, negativa. Por que essa placa aqui está negativa? Porque o campo elétrico vem de fora para dentro da placa negativa, tá? E eu tenho uma outra placa, ó, positiva, por exemplo. Por que eu sei que é positiva? Porque o campo elétrico sai do positivo para fora, tá? Então aqui seria mais que. Isso aí é o seguinte também, né? Quando a gente tem um campo elétrico, nós temos as linhas equipotenciais. Bastante sobre isso, né? As linhas equipotenciais sempre formam 90 graus com o elétrico. Então, se eu pegar essa linha aqui, ó, é uma linha equipotencial. Quer dizer que o potencial elétrico aqui é o mesmo. Tá? Por exemplo, tá? Vou chutar um valor aqui. Aqui é 30 volts. Tá? Quer dizer que todos esses pontos aqui, o potencial é 30 volts. Então, tem diferença de potencial entre B e C? Não. Né? A diferença de potencial entre B e C, nesse caso, vai ser igual a zero. 30 menos 30, zero. Não tem diferença de potencial. Tá? Agora, vai ter diferença de potencial entre A e B e entre A e C. Tá? Aí eu posso calcular, vamos apagar aquele 30, que é só um exemplo. Ele faz parte da questão. Tá? Então, no caso, a diferença de potencial pode ser calculada como sendo o campo elétrico vezes a distância entre os pontos A e B. Então, a diferença de potencial vai ser o campo elétrico, que é 100 newtons por coulomb, está aqui ó, no enunciado, vezes a distância. Deixa eu apagar essa linha. A distância, que é de 0,1 metros, está aqui ó, a distância. Então, a diferença de potencial vai ser igual a 10 volts. Tá? A diferença de potencial entre A e C também é de 10 volts, porque é a mesma diferença entre as linhas equipotenciais. Tá? A gente tem que provar isso aí também usando o cálculo do trabalho, que tem a ver com a letra B de bola. Olha só, na letra B de bola, ele fala assim: determine a força elétrica que age sobre uma carga pontual Q igual a 1 vezes 10 a menos 6 coulombs colocada no ponto A desse campo. Determine o trabalho realizado por um agente externo para conduzir essa carga com velocidade constante de A até C. Tem duas perguntas em uma, né? Então, o campo elétrico ele é calculado como sendo a força elétrica sobre a carga. Então, a força elétrica pode ser calculada pelo campo elétrico vezes a carga. Então, vai ficar 100 newtons por coulomb, a carga 1 vezes 10 a menos 6 coulombs, corta com coulomb. Então, eu tenho uma força elétrica de 100 é 10 ao quadrado, né? Então, é 1 vezes 10 a menos 4 newtons. Se eu tenho a força, posso calcular o trabalho. Só que olha só, eu tenho aqui o ponto A, eu tenho aqui o ponto B, e aqui eu tenho o ponto C. Essa distância aqui é de 0,1 metros, essa distância aqui de 0,05 metros. E eu vou deslocar ele de A até C. Só que a força, ela sempre acompanha o campo elétrico. Então, a força elétrica está nesse sentido. E o deslocamento está nesse sentido aqui, ó.
Então, isso vai gerar um ângulo θ entre eles. Porque o trabalho ele é calculado pela força, o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo θ. Então, o cosseno, vamos fazer cateto adjacente, que é o de cima. Esse aqui é o oposto, né? Então, o cosseno ele é definido como sendo o cateto adjacente pela hipotenusa, que é o maior lado. Tá? Vou aplicar aqui na minha fórmula. O trabalho de A até C é a força que eu acabei de calcular, vezes o deslocamento que eu não calculei e chamei de D. Vou chamar ele de D para ficar mais fácil, né? Para não precisar ficar fazendo cálculo à toa. É D. Porque o cosseno é 0,1 sobre D. Então, vou cortar esse D de cima com o D de baixo. Então, o trabalho AC vai ser igual a 0,1 é 10 a menos 1, né? Então, vai ficar 1 vezes 10 a menos 5 joules. Repara que no final, o que importa no cálculo do trabalho é essa distância de A até B, que é 0,1. Tá? Ele é importante. Quando eu faço o cosseno aqui, o D corta com D. E a gente provar que a diferença de potencial de A até C também é 10. Quer ver? A diferença de potencial não é o trabalho dividido pela carga. O trabalho, calculei, 1 vezes 10 a menos 5 joules. A carga, 1 vezes 10 a menos 6 coulombs. Está aqui, né? Então, o trabalho, a diferença de potencial, vai ser 1 corta com 1, 1. 10 a menos 5 dividido por 10 a menos 6 dá 10 elevado a 1, que é a mesma coisa que 10 volts. Né? Então, sensacional, né? Olha, provamos na letra A que a diferença de potencial entre A e C realmente é de 10 volts. O que importa é essa diferença. E na questão 5, já é um complemento, né? Um elétron desloca-se entre os pontos A e B, segundo as trajetórias 1, 2 e 3, representadas na figura a seguir. Ao ser deslocado de uma região onde existe um campo elétrico uniforme, dirigindo da esquerda para a direita, nós temos trabalhos, né, por cada trajetória. Os trabalhos 1, 2 e 3, realizados pela força elétrica ao longo dos percursos 1, 2 e 3, estão relacionados por... Então, nesse caso, o trabalho ele é igual a todos os casos. Se o ponto inicial é o mesmo e o ponto final é o mesmo, então em todos eles, o trabalho também será o mesmo, né? Como a gente fez na questão anterior, né? De A até B, até C, o trabalho é o mesmo, não faz diferença. Tá? Apenas a distância entre as linhas equipotenciais que é importante. Tá bom? Então, bacana. Bom, vou fechar aqui essa primeira parte e a gente vai para a segunda parte do exercício, que é a continuação do próximo vídeo. Tá joia? Vamos lá.